Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, se cuidando direitinho, fazendo todas as atividades e animados para a nossa aula de hoje. Lá no nosso livro, nós iniciamos aí a nossa última parada, que é no mundo das histórias. E hoje, para a gente começar aí essas atividades no mundo das histórias, a Projana trouxe uma história para contar para vocês. Isso mesmo, uma história bem legal. Então, a Projana vai pedir que vocês prestem bastante atenção na história que a Projana vai ler e nas imagens que a Projana vai mostrar, porque isso vai ajudar bastante vocês a realizarem as atividades depois, tá bom? Então, prestem bastante atenção, tanto na história que a Projana vai estar contando, também nas imagens que a Projana vai estar mostrando, ok? Mas antes da Projana começar a contar a história, vamos recitar aquela parlenda que nós aprendemos na aula anterior? Vocês lembram dela? Quem aí lembra? Quem lembra, fala junto com a Pro. Quem não lembra, presta bastante atenção para guardar aí na memória para as nossas próximas histórias, ok? Então vamos lá. Destranca, destranca, baú de Salamanca. Queremos que uma história saia desta tranca. Muito bem, então vamos lá. O nome da nossa história de hoje é A Galinha Ruiva, tá? A Galinha Ruiva. Então prestem bastante atenção nas imagens que a Projana vai estar mostrando. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com um cão, um gato, um porquinho e um peru em uma fazenda. Um certo dia, ciscando pelo terreno, encontrou um grão de trigo e teve a ideia de plantá-lo. Quem me ajuda a plantar esse trigo? Perguntou aos amigos. Eu não, disse o cão. Estou descansando. Eu não, disse o gato. Estou afiando minhas unhas. Eu não, disse o porquinho. Estou comendo. Eu não, disse o peru. Estou procurando comida. E a galinha, sozinha, plantou o trigo, regou e cuidou dele até crescer. Então, perguntou aos amigos: quem me ajuda a colher o trigo? Eu não, disse o cão. Estou descansando. Eu não, disse o gato. Estou afiando minhas unhas. Eu não, disse o porquinho. Estou comendo. Eu não, disse o peru. Estou procurando comida. Então, a galinha colheu todo o trigo sozinha e perguntou aos seus amigos: quem me ajuda a moer o trigo para fazer a farinha? Eu não, disse o cão. Estou descansando. Eu não, disse o gato. Estou afiando minhas unhas. Eu não, disse o porquinho. Estou comendo. Eu não, disse o peru. Estou procurando comida. Então, a galinha foi lá e moeu todo o trigo sozinha.
e fez a farinha. Quem pode me ajudar a fazer a massa do pão? Eu não, disse o cão. Estou descansando. Eu não, disse o gato. Estou afiando minhas unhas. Eu não, disse o porquinho. Estou comendo. Eu não, disse o peru. Estou procurando comida. E a galinha, novamente sozinha, preparou a massa do pão. Depois perguntou: quem me ajuda a colocar a massa no forno? Eu não, disse o cão. Estou descansando. Eu não, disse o gato. Estou afiando minhas unhas. Eu não, disse o porquinho. Estou comendo. Eu não, disse o peru. Estou procurando comida. Sentindo o cheirinho do pão assado, os amigos foram se aproximando. E a galinha perguntou: quem quer comer esse pão? Eu quero, disse o cão com as orelhas em pé. Eu quero, disse o gato lambendo os bigodes. Eu quero, disse o porquinho grunhindo. Eu quero, disse o peru ciscando. Agora eu é que digo não. Quem me ajudou a plantar o trigo? Quem me ajudou a colher o trigo? Quem me ajudou a fazer a farinha? Quem me ajudou a fazer a massa e colocar o pão no forno? Todos ficaram bem quietinhos, afinal, ninguém tinha ajudado a galinha. Então, quem vai comer o delicioso pão sou eu! E fim! Gostaram desta história, crianças? Esta história da galinha ruiva, esta versão, é uma versão recontada por Angélica Albuquerque. É uma história de 2017, é uma história bem recente. Ela foi recontada. Vocês, se procurarem na internet, vão ver outras versões, onde a galinha tem pintinhos, onde a galinha ela encontra um grão de milho, não de trigo. Então, tem algumas versões diferentes, tá? A versão que a Pro leu para vocês hoje é da Angélica Albuquerque, ok? Então, lá na página 227 do nosso livro, é onde iremos fazer as atividades baseadas na história da galinha ruiva. Então, vamos lá que a Pro vai explicar o que será feito. Neste espaço aqui, vocês vão desenhar o local, como é o local, como vocês acreditam que seja o local onde aconteceu a história, tá? Então, a Pro contou para vocês lá no começo, né? Onde que a galinha morava, lá com o cão, com o gato, com o peru, com o porquinho. Então, vocês vão desenhar aqui como vocês acham que é o local onde aconteceu a história, tá bom? Aqui embaixo, olha, temos 5 espacinhos, certo? E aí, com a ajuda do responsável que está acompanhando você na hora da atividade, você vai preencher esses espaços com os nomes dos personagens que apareceram nas histórias. Vocês lembram quem eram? Foram 5, ó, cabe certinho, tá? Então, vocês vão colocar o nome deles. A galinha, o porquinho, o gato, o peru e o cachorro, não é mesmo? Foram estes 5, então vocês vão colocar
o nome deles, um em cada espaço, certo? E aqui, neste último, vocês vão desenhar para Pro como foi o final da história. O que aconteceu no final da história? Vocês vão desenhar aqui, ok? E aí, nós vamos lá para a página 228, junto com a 229, olha só. Vocês vão observar que aí no livro de vocês, ó, na página 228, tem o espaço assim, certo? Só com os espaços. Na página 229, vocês vão observar que vocês têm aí as mesmas figuras que a Pro utilizou para contar a história, tá? São as mesmas figuras, mas vocês vão perceber que elas estão fora da ordem que a história aconteceu, não é mesmo? Aqui já começa com a galinha moendo o trigo e não foi assim que a história começou. Então, qual que é a atividade de vocês aqui? Vocês vão primeiro recortar todas as partes da história. Vocês vão perceber que aqui temos o picote, olha, tá? Para cada um. Então, vocês vão recortar todas essas imagens, né? Separadinhas, uma por uma. E aí, vocês vão colar aqui na ordem que elas acontecem. Então, primeira coisa que aconteceu, cola aqui, depois, na sequência, tá? Na ordem que as cenas foram acontecendo, vocês vão colando aqui, ok? Bem fácil, não é mesmo? E aí, nós vamos lá para a página 231 do livro. Esta é a página 231. Então, deixa Pro explicar o que vocês vão fazer. Então, colo lá a historinha na ordem, vamos para a página 231. Vocês vão procurar aqui, ó, em qual coluna e em qual linha estão os elementos da história. Então, vocês vão contar assim, a coluna, ela está em pé, ó, a coluna está em pé. E a linha é aqui, ó, deitada, tá? Então, coluna vertical. Então, toda vez que a Pro falar vertical, a Pro quer dizer em pé. Horizontal, deitado, certo? Então, a coluna é a vertical e a linha é a horizontal. E aí, vocês vão perceber que as colunas, olha, elas estão identificadas por letras, tá vendo? Para cada coluna, temos uma letra, ó. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, tá? E as linhas, elas estão identificadas por números, ó. Número 1, número 2, número 3. Estão vendo? Então, como que vocês vão responder esta atividade? Vocês vão colocar aqui dentro deste espaço onde estão os objetos. Então, a Pro vai ajudar vocês aqui com o pão, tá? O pão, ele está aqui. Em que? Aí aqui, ó, vocês vão responder assim. Desta aqui a coluna que está o objeto e aqui a linha que está o objeto da história. Então, vamos fazer o seguinte, olha aqui o pão, que a Pro falou que ia ajudar vocês. O pão. Então, o pão, ele está em que coluna? Coluna D. E que linha que é essa que ele tá? Olha, a número 1. Então, ele está na coluna D, vocês vão colocar a letra D aqui, e ele está na linha 1. Vão colocar o número 1 aqui, tá? Então, deste lado, vocês vão preencher com a letra da coluna e deste lado com o número da linha, ok? Não é difícil, meus amores, pode parecer difícil, mas é só vocês prestarem bastante atenção. A Pro já explicou, né? Em pezinho, vertical, coluna.
deitadinho, linha. Então, vocês vão preencher aqui a coluna e a linha. É só fazer com bastante atenção que vocês vão conseguir sim responder esta atividade, ok? E na de baixo, aqui já está desenhado, vocês só vão preencher aqui. A atividade de baixo, olha, é o contrário, já está preenchido. Vocês vão ter que desenhar no lugar que está dizendo aqui. Então, no caso do cachorrinho, o cachorrinho está na coluna D, linha 2. Então, vocês vão procurar aqui. Qual é a coluna D? Essa daqui. Então, esta é a coluna D. E qual é a linha 2? Cadê o número 2? Aqui o número 2. Então, esta é a coluna D, esta é a linha 1, linha 2. Então, você vai desenhar o cachorrinho aqui, tá? Não é difícil, meus amores, é uma questão de atenção, tá? Tá tudo bem explicadinho. E a Pro já explicou para vocês, colunas estão identificadas por letras e são as que estão em casinhas. E as linhas estão identificadas por número e as que ficam deitadinhas, certo? Só vocês prestarem atenção no que pede aqui, ó. B3 é onde vocês vão desenhar o gatinho. A4 é onde vocês vão desenhar o porquinho. E1 é onde vocês vão desenhar a galinha. E C4 é onde vocês vão desenhar o peru, certo? Façam aí com bastante atenção esta atividade. E aí, nós vamos para a página 232. Então, vocês viram lá na história que a galinha, ela encontrou lá o grão de trigo, ela foi lá, ela plantou, ela colheu, ela moeu, né? E ela preparou uma massa e fez um alimento que praticamente todo mundo adora. Qual foi mesmo o alimento que a galinha fez? Ela fez pão, a galinha fez pão. Quem aí gosta de pão? Eu adoro, principalmente um pãozinho francês com manteiga. Que delícia! Eu gosto bastante. E vocês, de qual pão que vocês gostam? E que horário que vocês gostam de comer pão? Eu gosto de comer pão no café da manhã e no café da tarde. E vocês, que horário que vocês gostam de comer pão? Então, e aí vocês viram lá, né, que a galinha, ela achou a sementinha, plantou, cavou lá o brequinho, plantou a sementinha para que o trigo crescesse, não foi? Então, o que vocês acham que acontece desde o momento que o trigo, ele é plantado, que ele é colocadinho lá na terra, né, até o momento que ele vira pão e vai parar na sua mesa? O que vocês acham que acontece com esse trigo? Vocês conseguem ter uma ideia aí, né, acompanhando a história. Então, vocês vão desenhar para a Pro aqui o que vocês acham que acontece com o trigo durante todo esse caminho. Do caminho desde que ele é plantado até ele virar pão e chegar na sua mesa. Você vai desenhar aqui, certo? Além do trigo, outros ingredientes, né, fazem parte da receita do pão. Não é só com o trigo que a gente faz o pão, a gente precisa de mais ingredientes. E temos alguns deles aqui, desenhados aqui, certo? Vocês vão contornar para a Pro apenas aqueles que vocês acham que fazem parte da receita do pão. Então, vamos ver aqui, ó. Temos sal, açúcar, banana, água, farinha de trigo, fermento e chocolate em pó. Então, vocês vão circular para a Pro desses ingredientes aqui. Quais vocês acham que fazem parte do pão, da receita do pão? Lembrando que nós estamos falando de um pão tradicional. Porque existem N tipos de pães, não é mesmo? Existem muitos tipos diferentes de pães, mas hoje a Pro está falando do pão tradicional, aquele pão basiquinho.
que é delicioso, né? Então, vocês vão observar aqui os ingredientes e vão circular para a Pro quais destes vocês acham que faz parte aí da receita de um pão tradicional, certo? Então, foram as nossas atividades de hoje, são as atividades que vocês vão realizar hoje aí, todas baseadas na história da galinha ruiva. Espero que vocês tenham gostado aí dessa história. Eu gostei bastante da história, né? E que vocês consigam realizar todas as atividades. Basta que vocês prestem atenção. Lembre-se sempre, não conseguiu realizar a atividade? Entre em contato com a Pro, entre em contato com a escola, para que a Pro tente aí de alguma forma auxiliar vocês, certo? O importante é que as atividades sejam realizadas. Não deixem de fazer, tá bom? Então, por hoje é isso, meus amores. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pequeninos!